Olá, amado e amada. Vamos conversar aqui hoje um assunto bastante diversificado, com bastante exemplos de como você lidar com amizades abusadoras, companheiros abusadores, sócios abusadores, né? E até líderes, né? Abusadores. Então, como identificar isso? Aqui vai ser bem explicadinho, né? Então, a gente lida com pessoas abusadoras todo dia e às vezes a gente não percebe, né? Leva para um outro ângulo da situação. Mas é muito importante a gente identificar, e a gente só se identifica quando a gente se conhece muito bem, né? E tem muito respeito por nós mesmos. Então, quando a gente domina a mente, né? Quando nós começamos a dominar a nossa mente, nós descobrimos que a piedade, preste bem atenção no que eu estou dizendo, descobrimos que a piedade é um luxo. A piedade é um luxo dos que não têm responsabilidade. Eu vou repetir. Quando nós começamos a dominar nossa mente, descobrimos que a piedade é um luxo dos que não têm responsabilidade. Nossa, Maristela, como você já começa dizendo isso? Olhe, eu perdi pessoas assim muito queridas, pessoas de sangue muito queridas, e a gente vê no dia a dia gente assim se afundando, né? Porque assim, quando uma pessoa vem pedir alguma coisa para você, algo para você, ela já tem uma intenção por detrás. Ela não vem porque ela gosta de você, ela não vem porque tem afeto, ela vem já com a intenção de te abusar, né? E muitos poucos percebem isso, né? Eu conheço muita gente que começou a plantar uma horta e aí começa a chegar os amigos que nunca mais viu na frente. Ai, vende para mim mensal. E aí a hora que corre um mês, ele fala, puxa, eu ainda não recebi, mas daqui uns 15 dias eu recebo e leva mais um pouco. E depois ele vai sumir, ele não vai pagar, né? Ou outra pessoa que venda qualquer coisa na empresa e a pessoa vai fazer. Geralmente são os conhecidos que fazem isso, porque os desconhecidos não vai ter como fazer, porque é claro que você vai dizer não é, com mais com mais ênfase. Mas quando é conhecido, quando é parente, né? Você tem mais dificuldade de dizer o não, né? E a pessoa vai abusando, porque ela sabe mais de você do que você mesmo. Então, por isso que eu digo que piedade é um luxo de quem não tem responsabilidade. Porque se você vai montar um negócio e não sabe dizer não, você nem começa. Continue empregado de alguém, para esse alguém falar não por você, né? Então, o líder verdadeiro, ele sabe que toda decisão real exige sangue, né? Não estou dizendo literalmente, tá? Mas exige sangue, seja o sangue seu próprio ou do outro. Porque se você tentar ser um Deus, que Deus também não faz isso, né? Porque se Deus fizesse isso, toda vez que você pedisse alguma coisa para ele, ele te dava, né? Porque as pessoas são equivocadas. Acham que Deus realmente é um homem, é um indivíduo, é uma pessoa, seja quem for, tá? E já disse que Deus é o universo é eletromagnetismo. Então, se ele fosse piedoso, toda vez que você pedisse alguma coisa, ele te dava. Toda vez que você falasse, olha, eu estou sem comida, eu não vou ter comida para o mês todo, e por que ele não te dá? Entende? Então, o líder verdadeiro, ele sabe que toda decisão real exige sangue. Então, como que é assim? O meu próprio ou do outro? Isso eu não posso fazer para você.
eu estou começando meu negócio agora e eu tenho um sócio e eu respondo para ele tudo que eu vendo sem receber, né? Então, é a mesma coisa a terapia. Você fez um monte de especializações, um monte de uma faculdade, um monte de especializações, uma pós-graduação, mestrado, doutorado. Você foi se empenhando e aí a pessoa tem coragem de chegar para você e falar, não, mas eu não preciso pagar, né? É um abusador, é um abusador, né? Então, é, às vezes, né, a decisão certa destrói alguém. Às vezes, a decisão certa destrói alguém. E não tem como você agir de outra forma. Porque se você não aprender a falar não, já disse aqui, você não vai levar a pessoa à responsabilidade. Mas se for necessário, haja friamente, de forma limpa e sem arrependimento. Né? Eu não dei aquela abertura para fulano. Não, não dá e pronto. Eu tenho pessoas assim que eu já assim pessoas assim um exemplo tonto aqui agora, um exemplo não é tonto, básico, de em hortas diferentes e, e o dono da horta fala assim: eu só aceito dinheiro. Puxa, eu não tenho dinheiro aqui, então deixa que daqui 3, 4 dias vou passar por aqui. Não, leva a verdura, né? Porque a pessoa sabe, essas pessoas sabem com quem está lidando. Sabe que você vai voltar, você vai pagar e vai continuar gastando com ele, né? Aí é muito diferente. Mas uma pessoa que já chega pedindo, né, é, de graça, você pode ter certeza que ela não vai pagar. E às vezes ela paga 1, 2 vezes, você dá de conta que você pode confiar nela e depois ela não paga mais, né? Então, você tem que ter uma decisão cirúrgica. Ou você trata bem ou você elimina de vez, né? Porque senão a pessoa volta para se vingar. E, e cada corte que você dá, né? Cada corte que você dá tem que ter uma razão, né? Se você demite alguém, demita sem humilhação. Eu já tive pessoas assim que ultrapassaram o limite em todos os sentidos. E você despede aquela pessoa normalmente. Depois, como hoje tem essa questão do WhatsApp tão fácil, você para mensagem, você faz, ali você já faz o Pix, manda o recibo, faz o pagamento e você já disse até o motivo de ele estar sendo dispensado. É a melhor coisa que você faz, para não ter aquele negócio, não, vamos conversar não, ali você já deixa claro que acabou, né? E sem humilhação, mas dizendo claro os erros que cometeu que foi grave. E então você termina assim um ciclo sem ódio, né? E, 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 e não é para sentir prazer, é apenas realmente fazer o que é certo, né? Porque a crueldade emocional cria inimigo. Então, mas a crueldade lógica cria respeito. Crueldade lógica, sim, eu faço. E as pessoas vivem assim em grupo, né? As pessoas vivem em grupo, seja grupo de igreja, grupo. Vamos fazer um cursinho agora aqui, vamos fazer um curso aqui. As pessoas vivem em grupo, mas elas sempre estão morrendo por dentro, sempre morrendo por dentro. E chamam isso de vida social, né? Você pode ver claramente, né? Quanto suicídio a gente fica sabendo por dia? Quantos suicídios a gente fica sabendo por dia, né? E são as pessoas que mais vivem em grupo, que mais vivem em grupo e mais vão para a igreja. A pessoa fraca, ela precisa de plateia. A pessoa forte precisa de silêncio, né? E quem depende do outro, sempre quando você depende de alguém, você tem que obedecer. Quando você depende do outro, você obedece. Você não desrespeita um lugar onde você está indo lá fazer um serviço. Né? Quando você depende, você obedece.
E porque o único fracasso real é perder tempo. Quando você está perdendo tempo, é fracasso real. Você é realmente um fracassado. Porque o fraco ele confunde assim atividade com avanço. E estão sempre fazendo algo, mas nunca construindo nada. Nunca eles constroem nada. E o forte, ele é um estrategista, né? Ele sabe que cada segundo gasto sem propósito é uma decisão roubada, né? É uma decisão roubada. Eu penso muito, né, para ficar hoje perdendo meu tempo com alguma coisa, né, que não vai me levar a nada, né? É... Então, se pergunta assim para você, que movimento, né, que movimento de hoje é, muda o meu império de amanhã? Ai, eu levantei tarde, comi reclamando, depois eu já deitei de novo, aí fui tomar uns remédios, fui tomar uns calmantes, fui tomar não sei o quê. Então, sabe, que movimento de hoje muda o meu império de amanhã? Se você não faz em movimento hoje, como é que você espera ter um império amanhã? E mente intocável é um ser livre, né? E o que é um ser livre? É um ser livre de medo, de opinião dos outros, da necessidade de ficar provando algo. E eu sempre digo isso, sabe? E gosto de repetir. Não gosto que se apegue em mim. Não gosto, tá? Não estou falando aqui para as pessoas maravilhosas que estão sempre curtindo meus vídeos, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, né, Instagram, essa nova rede social aí que eu nem sei pronunciar o nome direito. Não estou falando disso, eu estou falando assim, sabe? Pessoas que você mal aceita ela ali e já começa é, te pedindo coisas absurdas, ou te fazendo propostas absurdas, né? E a pessoa já acha que ela vai conseguir você de alguma forma. É um absurdo, né? Então eu sempre peço, não se apegue em mim, né? Eu sou emprestada de outra galáxia. Eu tenho certeza que eu sou emprestada de outra galáxia, porque eu não tolero gente grudenta. Eu não tolero, né? Seja quem for. Né? Vizinho, quando começa a grudar muito, eu já coloco no lugar. Não vai por bem, vai com a polícia. Porque não gosto que grude em mim. Eu sou uma pessoa realmente livre. Eu crio muitos gatos aqui na minha chácara, né? E eles são muito desapegados. Acho que é por isso que eu gosto tanto deles. E se você tá com algum mal-estar, alguma coisa, você pegar um deles no colo, né, abraçar, beijar, ele já começa a rossonar, porque ele sabe que você está com uma coisa ali que estão colocando em você negativa, e ele já tira, daqui 10 minutos você está perfeitamente bem. Ele desapega e vai para o cantinho dele, né? Então, não se apegue tanto em mim, né? Eu sou emprestada de outra galáxia, né? De outro tempo, você quer chamar, de outra vida, de vidas paralelas, onde você quiser chamar. Mas não grude em mim. Não fique me buscando em mensagem no privado, porque eu não respondo ninguém, né? Aprenda a ser livre. Se você não consegue, vai pegar um gatinho, tanto gatinho perdido aí para rua, pega um gatinho, vai criar o um gatinho, aprende com o gatinho a ser livre, né? E, e também aquela pessoa assim que ela acha assim que ela tem a missão de salvar alguém, né? Ai, eu preciso salvar o meu companheiro. Às vezes ela já tem mais de 70 anos, o companheiro tá beirando os 90 e ela fala para você com toda a coragem do mundo, tá faltando aí pouquinho, pouquinho, pouquinho para mim mudar ele. Que absurdo, né? Que absurdo. Ninguém muda ninguém que não quer ser mudado. É claro, se ele chegou até essa idade, dessa forma, ele vai continuar que está cômodo para ele, né? Então, não fica se iludendo, né, que você tem a missão de salvar alguém.
E porque cada espírito, cada alma, cada pessoa tem seu tempo. E ninguém caminha para a evolução para a evolução que ainda não escolheu, né? Que ainda não escolheu. Então, aquela pessoa que está indo, às vezes, lá todo dia numa igreja evangélica, ou o pastor é um abusador, se você não der certinho o dízimo aqui, a porta do céu não vai estar aberta. Olha, quem disse isso para ele? Quem disse isso para ele, né? É um abusador. Mas como que eu não consigo sair dessa situação? Porque você também tem um abusador dentro de você. Porque senão você não cria conexão com essas pessoas. A gente não cria conexão com pessoas que não tem nada a ver conosco, né? Ou famosos, eu fico assim, indignada, encantada, sabe? Não sei se eu dou risada, o que a gente faz que famosos, né? Muitos famosos que perdem o útero e sai falando, né? Culpando Deus, Jesus, Sananda. Porque eu vi um chamado de Jesus que, que ele ia tirar meu útero, que eu só ia ter 2 filhos mesmo. Não, meu amor, você não tem orgasmo, você finge orgasmo. Mulher que finge orgasmo perde o útero rápido. Entendeu, meu amor? Não foi um chamado de Deus, tá? A vida até está tentando te mostrar, olha, o seu fingimento está te custando o útero. Porque como uma pessoa pode ganhar tanto dinheiro e não procurar um bom profissional, né? Olha, seja um psicólogo, seja um sexólogo, eu não consigo ter orgasmo. O que acontece? E ela vai ensinar você. Ela vai fazer de tudo para que você se liberte. Mas não culpar Deus, né? Deus tirou meu útero para mim, que não é para mim ter mais filho. Que é isso? Que é isso, companheiro ou companheira? Uma hora, essas pessoas sempre estão doentes, né? Pode ver, estou aqui no hospital, tô não sei o quê, morrem cedo, porque mentem muito, são abusadoras. Ela abusa do universo. Ela não consegue ter orgasmo, ela finge, ela prejudica o útero, né? E depois vai culpar o universo, né? É um abusador também. Então, nós estamos falando de vários tipos de abusadores. E então, a gente tem que aprender a ter paz e alegria dentro de nós agora. Não é ontem ou amanhã. É agora, né? E agora vamos conversar um pouquinho aqui sobre diferenças entre o pobre e o rico, né? O pobre adora barulho, né? Adora barulho. O rico, ele gosta de ouvir a natureza, os pássaros, o vento, a chuva, a lagoa. Assim, eu vivo aqui num lugar que tem uma represa, uma grande represa. E dependendo de como está, né, a atmosfera, ela fica de várias formas, sentir que ela forma até ondas, parece até um mar mesmo, né? E quem mora na praia mesmo, em oceanos, perto de oceanos, gosta de ouvir as ondas, gosta de ouvir o mar e não barulho, né? Por isso que às vezes o rico é até privilegiado de morar, né? Sempre foi privilegiado de morar ali muito próximo, porque o rico gosta de silêncio, gosta da natureza. O pobre gosta de barulho, né? Se ele não está satisfeito com o barulho que ele faz, daqui a pouco ele liga o som no último para todo mundo saber, né? Que ele está ali. E quando morre alguém, então, nos velórios, acho que é até engraçado, acho que muita gente aqui já foi em velório, e hoje eu procuro não ir mais, mas sempre que eu fui em velório de pobre, é um show. É um show. Ai, tira meu pai daí, que eu quero eu estar aí no lugar dele. Ai, não cabe eu ir junto com meu pai. Ou tira meu marido que eu quero ir junto com ele. Ou tira ele que eu vou eu pro caixão, né? Pobre adora chamar atenção em velório. Adora, né? Fazer tetel,
fazer escarcéu, e o rico tem um controle emocional muito grande, né? Aqui a gente já perdeu pessoas muito caras para a gente, e a gente às vezes nem avisa ninguém, fica quieto, faz o que tem que ser feito, quieto, quieto, sem escarcéu, sem escarcéu. Acabou, acabou, vamos lá, né? Então, porque geralmente a pessoa rica de todas as formas, ela já tem um controle emocional. E não fica fazendo TDL que não vai adiantar. As besteiras que você fala no velório vai adiantar onde? O que vai mudar? Né? E então o rico é chique porque ele gosta do barulho da natureza, né? E o outro não muda assim, porque mudar o outro é impossível, né? Para um ego. Você fica assim, não, no meu orgulho eu vou mudar aquela pessoa. Não, você não muda. Ninguém muda ninguém que não quer ser mudado, né? Nem um cliente da gente, paciente que chega ali, a gente já percebe já se ele está ali porque alguém mandou, a mãe quer que ele esteja ali, ou a companheira, e você sabe que aquela pessoa não vai chegar a lugar nenhum. Né? Eu paro a terapia, às vezes não paro na primeira, eu paro na segunda. Não tive a certeza na primeira, na segunda eu tenho a certeza, pá, eu paro, não vou perder tempo com você. Não me importo com o financeiro. Então, a verdadeira mudança no relacionamento não acontece assim quando o outro muda. Não acontece quando o outro muda. Ela começa quando você, assim, para de reagir, né? Então, se está no velório, não fica reagindo àquilo, né? Aquilo não volta mais. Seu defunto está lá, ele morreu, né? Não fica reagindo. Ou uma pessoa fala uma porcaria para você, você vai lá e pá, 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 pá. Não, não reage, não reage. Você está no trânsito, você está certo, a pessoa está nervosa, ela está errada e ainda às vezes faz uma malcriação, não reage. Essas pessoas encontram logo ali na frente, depois da curva. E você se torna consciente das suas próprias respostas automáticas. Você para de dar respostas automáticas, né? E não existe sorte. Não existe coincidência. Presta atenção no que eu estou falando. Não existe sorte. Não existe coincidência. Não existe sorte. Não existe coincidência. Existe, sim, um desejo de criação. Um desejo de criação. O quanto você vive a sua verdade. Quanto você vive a sua verdade, né? E toda relação é assim, toda relação é assim, uma troca de vantagem, né? Toda relação é uma troca de vantagem. Ai, Maristela, você está sendo muito radical. Sim, é uma troca de vantagem. Seja você o coleguinha, seja você o companheiro, seja você a pessoa com quem você está vivendo, você o seu sócio. Você viu nas redes sociais, você vê claramente, né? Que é uma troca ali de vantagem, né? A pessoa não fala com você o ano inteiro, a pessoa não é capaz de falar nem parabéns no dia do seu aniversário, porque o Facebook avisa, então não custa você falar para a pessoa lá parabéns, né? Ou mandar um bolinho pelo menos para ela, mesmo que você não tenha muito contato com ela, mas a pessoa não faz nada disso. Mas na hora que está sorteando uma caminhonete Hilux, está sorteando um jogo de panela, né, inox, tá sorteando alguma coisa ali, cara, ela vai chamar você para ajudar, porque assim, quanto mais você divulga eles, mais aumenta a sua chance de ganhar aquilo. Então aí ela vai destacar você. O Facebook vai avisar que a fulaninha mandou um recadinho para você lá destacado. Você responde, Maristela? Claro que não. Claro que não. Pode morrer de ficar mandando isso para mim, que eu ignoro completamente.
né? Porque é um abusador. É um abusador. Ou a pessoa que fica mandando vídeo direto para você. Ô, você não curte mais? Você não curte mais? Curte aí para mim, que não sei o quê. E a pessoa nem no seu aniversário, ela não fala para você parabéns, né? E ela não curte nada seu. É um abusador. Então eu não me relaciono com pessoas abusadoras. É porque você não tira? Não, deixa o abusador ali. Quem é o palhaço? Eu ou ele, né? A não ser que ele falte com respeito. E então, toda relação é uma troca de vantagem. Ninguém está ali com a gente se não achar que não está levando vantagem. A pessoa, ela acha assim, vamos supor, se você ficou viúva e ele ficou viúvo, ele fala, opa, vou levar vantagem aí. Se ele perceber que ele está falando com uma extraterrestre, vamos falar claro aqui, né? Acho que essa pessoa realmente chegou de nave aqui, porque ela não dá chance. Então, ele vai ficar quieto no canto dele. Porque não é amizade que ele está querendo, não é uma troca de conhecimento que ele está querendo. Ele está querendo fazer a dele, passar o rodinho e ir embora. É a vantagem que ele está querendo levar. Então, é um abusador? Claro que sim. Ele vai perder a sua boa amizade. É absolutamente possível, Maristela, a gente ter tudo. Sim, é absolutamente possível você ter tudo. Mas não o que não é relevante no seu caminho. Presta atenção, coleguinha, né? Presta atenção. Ai, Maristela, por que você tem isso, tem aquilo? E eu tô para mudar num condomínio de muito luxo, de muito luxo. Sempre tenho mais. Ai, por que você tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? Porque o universo está sentindo que é relevante para a minha vida. Se você não consegue sair, não dá passo, porque não é relevante para a tua vida. Eu vou ter certas coisas para fazer mais bem para os outros, é isso que eu penso, né? E meus animais têm uma alimentação assim que muita gente não tem. Muita gente não tem. Às vezes eu penso mais neles do que eu. Às vezes vamos supor que eu quero fazer um certo regime para perder alguns quilos, algumas coisas, mas eles ali comem direitinho. Se eu resolver não comer naquele dia, eles vão comer, né? Então o universo sabe que você pensa no outro. Eu estou dando um exemplo dos animais, mas eu sempre estou gravando vídeo, sempre estou tentando fazer você entender o que eu já entendi, né? E muitas pessoas sempre pisam aqui, aquela história de que lá atrás, na antiguidade, né, faziam filas para entrar na casa da prostituta. E na casa de Sócrates era um pingado, porque ele falava coisas muito melhores que hoje eu estou falando aqui, porque lá atrás tinha sabedoria, depois fomos esquecendo essa sabedoria, né? Nós precisamos devagar ir resgatando a sabedoria, né? E então, a gente pode ter tudo, mas o que não é relevante no nosso caminho você não vai ter mesmo, né? Então faça virar relevante para o seu caminho. E pensa, se eu quando tiver isso, eu vou fazer isso de bom. Não ficar dando festa para todo mundo usar droga, bebedeira, as pessoas passar mal de tanto que fuma, né? Nem precisa falar o que fuma, né? Então, e outra forma de você enxergar o abusador é através da dor, né? A dor sempre é o resultado da resistência do fluxo do seu eu natural, né? Do seu eu natural. Então, a dor sempre é o resultado da resistência do fluxo do seu eu natural. Então, existem diferentes tipos de dor, né? Uma delas indica assim um desalinhamento com o seu corpo físico, um desalinhamento com o seu corpo físico. Então, se você se machuca, se você se machuca, é um sinal de que você precisa ser cuidado. Ai, me machuquei, porque você. Ai, você precisa ser cuidado. Que algo está fora de alinhamento em você, né? Você está sentindo que você precisa ser cuidado um pouco. Às vezes você precisa parar mesmo um pouco
e ficar um pouco na cama, né? Até é bom você ser um pouco cuidado, porque às vezes você está um pouco acima do seu peso, acontece uma coisa dessa e daqui a pouco você consegue perder vários quilos e voltar a ser o que você era. Só precisava ser cuidado realmente, né? E porque algo está fora de alinhamento, você está machucado, né? E algo em você está assim danificado e precisa ser reparado. Presta atenção, né? Tem vários tipos de dor. E no choque, né, de uma situação, né, no choque de uma situação da dor, você entra assim em estado alterado e a dor geralmente ela é desligada. Né? Você pode ver assim que médicos mesmo escrevem isso, que às vezes o jogador está lá jogando no campo, ele até quebra, às vezes quebra a canela, ele quebra a canela, é uma dor insuportável, né? Ou torce o tornozelo, até quebra algum osso ali do tornozelo, e essa dor ela é de alguma forma desligada, no choque ela é desligada para que você consiga suportar e assim consegue lidar com a situação e consegue enfrentar o que está acontecendo. Porque se a dor fosse constante, você não conseguiria lidar com ela, de jeito nenhum, né? Então, no choque que você leva, seja um acidente doméstico, seja um acidente na rua, de carro, no trânsito, uma bala perdida, seja o que for, né? Que é chamada bala perdida, que eu não acredito em bala perdida. Você libera endorfina e entra num estado assim, num estado mais elevado, né? Então, não está assim com o alinhamento da alma, né? Você não está no alinhamento da alma. Então, aí entra um abusador, tá? Por que aconteceu comigo e com os outros jogadores não, né? Ou, esses dias, uma pessoa muito querida minha falou assim, na passagem do ano, o cachorro assustou com os tiros, parece que eu entendi, parece que ele estava preso e com os tiros, não, com os rojões ele assustou e ele acabou conseguindo se soltar e parece que o companheiro foi tentar pegar ele à força e ele mordeu muito forte e parece que dias depois ele teve que amputar, né, os dois pés que dois dedos. Então, o que acontece? Por que acontece isso? Né? Primeiro, a gente tem que parar de ficar tratando animais como objeto. Nós não devemos prender animal nenhum. Né? Assim, eu sempre tive animal aqui de vários tipos. E nunca eles ficaram presos, eles não ficam presos. Os animais ficam soltos, seja quem for, que tipo de animal que for, ele fica solto. Às vezes eu crio 3, 4 tipos diferentes de animais e eles se dão todos bem. Porque nenhum é maltratado, nenhum fica preso, e a gente tem uma vibração elevada. Então o animal sente isso, que ele pode ficar nesse local se ele também tiver uma vibração elevada, né? Então, mas por que essa pessoa vai lá e acaba perdendo, tendo que amputar 2 dedos? Muita gente amputa o dedo, como tem gente que tem que amputar a perna, tem gente que precisa amputar o braço, e seja o que for, tá? Tem gente que fica até paraplégico. Então, o que acontece com essas pessoas, né? Quando você está desalinhado da sua alma por muito tempo, né? E você passa a ser um abusador. Então, às vezes, as coisas em casa não é como você quer, você vai lá atrair prostitutas de baixo nível, porque você não tem nem dinheiro para fazer isso. Então, você vai lá, às vezes traz até doença venérea para casa, porque você acha mais fácil ser um abusador do que chegar para a esposa e falar, puxa, não é legal a gente estar se relacionando dessa forma. Por que você me evita? Aonde que eu erro? Né? Eu não faço amor com você de uma forma boa,
Onde eu posso melhorar para você me aceitar, para você gostar de mim? O problema é meu, o problema é seu. Vamos entrar num acordo aqui. Não, o abusador acha mais fácil, ó, tô indo lá, vou trair você, viu? Né? Uns até falam, né? Outros dão a entender para deixar a mulher mais louca. Ou vice-versa, mulheres que fazem isso também. Ai, Maricela, você é contra a traição? Olha, se você é uma pessoa boa, seja mulher, uma pessoa boa, realmente boa, e a pessoa não te reconhece, e você quer terminar e a pessoa não termina, não sou nada contra. E vice-versa o homem. Mas se a esposa é boa, e em vez de você procurar conversar, né, procurar ajuda certa, e você passa a ser um abusador, porque a pessoa vai se machucando, 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 e isso só vai prejudicando a relação. Então, um dia você se torna vítima da sua própria abusação. Você acaba perdendo algum membro do seu corpo, né? Sendo amputado de alguma forma. E porque seja doença física ou emocional ou espiritual, é sempre porque você foi um abusador e com as pessoas ainda erradas, né? Com pessoas que você não poderia ter feito isso. E eu conheço assim, já tratei de várias pessoas assim que a mulher era uma pessoa trabalhadeira, pessoa inteligente, e o homem é um abusador, nunca contente com nada, tinha problema lá atrás com a família, uma família disfuncional, narcisista, e vinha descontar na companheira, descontava tudo na companheira, né? E até que ele sofreu um acidente e ele foi assim quebrado no meio mesmo, né? Deslocou totalmente o quadril. Ele chegou quase morto no hospital. Então, a existência dá várias chances para você, né? Essa pessoa sofreu muito para se recuperar, muito, mais de 2 meses, está na cama com ferros, né? Na barriga, uma coisa horrorosa. Mas, quando ele começa a melhorar, ele volta a ser um abusador. Então, a vida vai, pega de outras várias formas que eu acompanhei, né? E até que um dia ele vai morrer e ninguém vai ficar sabendo que ele morreu. Porque o abusador ele acaba dessa forma. A vida dá várias chances para você se conhecer, para você deixar de ser um abusador, né? Para você deixar de descontar numa pessoa inocente o que um outro fez. Então vai lá, se acerte com esse outro, né? Então tem um preço muito alto que o abusador ele paga, principalmente nas amizades. Quantas vezes eu fiz muita coisa para coleguinhas que que vira e enche a boca assim, ó, e gosta na tua cara se precisar, né? Mas estão sempre ali, doentes, sofrendo e com várias limitações. Então, essas coisas acontecem porque é uma permissão do universo para que você tenha uma chance de levar a sua vibração e melhorar a si mesmo, né? O essencial está dentro de você. E então, procure, sabe? As pessoas têm que procurar mais o silêncio da natureza. Não fica assim só, ai, naquele grupo, dentro daquele lugar fechado, dentro de uma igreja fechada. Procura um pouquinho a natureza, né? A natureza não é vazio. A natureza é reveladora. E quando o excesso de estímulo desaparece, pensamentos que estavam escondidinhos começam a surgir. Então, às vezes, numa amputação, a pessoa pode começar a prestar atenção nos pensamentos, em tudo que ele já fez de mal para a família, para os outros, para a companheira. Tem uns que não, né? Vão assim até a morte, né? É uma experiência que ele teve. Mas pensou que horrível quando você acorda e saber que você estava no meio de um monte de gente boa, você podia ter sido muito feliz, você jogou tudo fora por ser um abusador, né? Então, é, é,
O silêncio obriga-se ao confronto com sentimentos assim não resolvidos, decisões adiadas, verdades ignoradas. E o barulho constante ele já faz o contrário. Ele serve para como fuga para você. Então, quando o vizinho liga lá o som ótimo, você já sabe que ele é um sofredor. Ele é um sofredor. Ele tenta, com aquele som alto, fugir dele mesmo. Dele mesmo, que às vezes não tem coragem nem de se olhar no espelho. A pessoa não se aceita. E então a gente sempre deve sim procurar caminhar um pouco sozinho, vai sozinho, sem ninguém, caminhar num lugar silencioso, porque faz você perceber o que realmente importa, o que realmente importa. A natureza não julga o seu valor. Esse ambiente assim é sem julgamento, ele permite algo novo, a aceitação. Você começa a se aceitar, você começa a se aceitar, né? O ritmo natural reorganiza a nossa mente, que é a natureza, né? Tudo acontece quando precisa acontecer. Então, meu companheiro amputou, né? 2 dedos. Meu companheiro amputou a perna, amputou o braço. A diabetes teve que amputar tudo, só sobrou do estômago para cima. Tudo acontece quando precisa acontecer, né? Uma mente cansada e desconectada é fácil de manipular. Então, toda vez, eu vou para a igreja todo dia, porque sua mente está cansada. Você está cansada, você está desconectada com você mesmo, né? Então, você fica fácil de qualquer um manipular você. Dá o dízimo aqui. Tem gente que deixa filhinho novo, sem comida, para levar o dízimo para a igreja. A gente sabe de muitas coisas tristes. E é porque você está desconectado com você mesmo. E esse tipo de pessoa aceita qualquer promessa de alívio rápido, né? Faz esse sacrifício aqui que você vai ganhar a porta do céu. Só por Deus. Né? Só por Deus. A pessoa mente que Deus está falando com ela, se Deus não é um homem. Deus é o universo é eletromagnetismo, ele está em tudo aqui que eu estou tocando. E então, a pessoa aceita qualquer coisa. A natureza, ela devolve o autodomínio mental. Quem passa tempo em ambientes naturais tende, assim, a pensar com mais clareza. Com mais clareza. Né? Eu sempre morei no meio do mato. E então, nós somos pessoas que reagimos menos por impulso. Isso é perigoso para sistemas assim que dependem de pessoas previsíveis e reativas, né? Então, é claro que se você for todo dia para a igreja, você não vai ter tempo nem para a família, nem para entender o que é a natureza, né? Senão você se torna uma pessoa perigosa. E porque uma mente calma, ela questiona tudo. Eu sempre questionei tudo. Uma mente calma, ela questiona. E uma mente equilibrada não compra qualquer ideia. Uma mente equilibrada não compra qualquer ideia. E por conveniência do controle, do controle, e o controle da natureza foi assim substituído por ambientes artificiais. Então, voltar à natureza é voltar a si mesmo. Quando se afasta da natureza por muito tempo, você perde referência. Você perde referência. Tudo fica parecendo urgente, né? Tudo parece urgente. E você reage a tudo. Quer dizer, você fala uma coisinha, a pessoa quase te mata, né? A pessoa reage a tudo. E o que é para ela entender mesmo, ela finge não entender. E como a natureza não tenta te mudar, é por isso que ela acaba te transformando. Pessoas que vivem mais na natureza, elas são mais calmas, não são muito reativas. A natureza não disputa a sua atenção, né? Não julga as suas escolhas, não exige nada em troca. Por isso, ela é liberdade mental. Gratidão, amor sempre.